Oi, meus amores do quinto ano! Tudo bem com vocês? Começamos hoje um novo capítulo do nosso livro, de língua portuguesa. E para essas aulas desse próximo capítulo, nós vamos trabalhar o gênero textual reportagem. E como essa temática do caderno 3 tem toda essa questão de terror, de mistério, de medo, a gente vai continuar com essa temática, de medo e tudo mais, só que trabalhando agora com o gênero textual reportagem. Por isso, a nossa aula de hoje tem o título Realidade e Mistério. Nós vamos analisar uma reportagem hoje. Na próxima aula, que é segunda-feira, vamos analisar uma outra reportagem para a gente comparar um pouco desses dois textos, tá bom? Eles foram publicados em uma revista infantil, de reportagens infantis. Então, ele é um texto da faixa etária de vocês. Não precisa ter medo, a gente vai falar de um assunto que existe, que é o Dia de Finados, o Dia dos Mortos, que é um feriado, inclusive, e é comemorado em várias regiões do mundo. Então, é um conteúdo que faz parte da nossa realidade. E eu não queria que ninguém ficasse com medo, tá bom? Porque é um assunto simples que não faz medo para ninguém, tá bom? Então, vamos lá? Para nós começarmos, vamos entender primeiro o que é reportagem. Como eu falei, trabalharemos nesta aula um texto publicado em um jornal infantil, que é o jornal Folhinha, tá bom? Que ele é um jornalzinho infantil. A reportagem é um relato feito por um jornalista sobre um assunto ou acontecimento real. Então, uma reportagem é ali algo que um jornalista foi lá, conheceu aquele assunto e escreveu sobre ele. Mas, para escrever uma reportagem, é necessário obter várias informações sobre os fatos acontecidos, sobre os acontecimentos. Então, o repórter ele tem essa missão de investigar os fatos e escrever sobre os mesmos. O texto que nós trabalharemos hoje chama-se Dia de Finados é celebrado em diferentes países. Saiba a origem da data. Ele está aí no livro de vocês podem localizar lá na página 64 que ele inicia-se, e aí você pode acompanhar junto comigo, com o seu livrinho, ou pode fazer a leitura aqui também no nosso slide, tá bom? Então vamos lá. Hoje é dia de finados, que finados é uma pessoa falecida, uma pessoa que morreu. Quando os cemitérios ficam cheios de pessoas celebrando a memória daqueles que se foram. Mas você sabe por que se celebra o Dia de Finados em 2 de novembro? Alguém sabe por que é? Coloque aí nos comentários se você já sabe o motivo. Essa tradição religiosa iniciou-se por volta do ano de 998. A gente é muito tempo, porque a gente já está em 2020, então tem tempo demais. E aí tudo começou quando um abade, o que é um abade, hein? Ele é um cargo religioso, um título religioso. E da religião do cristianismo, da religião cristã. Então, esse abade do mosteiro de Cluny, lá na França, ordenou que os monges orassem pelos mortos, especialmente por aqueles que ninguém se lembrava mais, Então, esse abade, ele fez essa solicitação para os monges e eles executaram. E com o tempo, a oração virou uma tradição que foi ficando cada vez mais popular. Até que no século XIII, esse dia de celebração passou a ser 2 de novembro, que é o dia posterior, o dia seguinte ao dia de Todos os Santos. Então, no dia 1º de novembro é o dia de Todos os Santos na religião católica, e no dia 2 de novembro é o dia dos mortos, o dia de finados, como nós costumamos chamar. E essa data comemorativa não é apenas aqui no Brasil, não, ó. Em todo o mundo, o Dia de Finados ou Dia dos Mortos é comemorado. Em cada país tem sua forma de celebrá-lo.
Nós temos até aqui uma imagem de adolescentes que participam de uma procissão noturna do Dia dos Mortos lá no México. E até lembrei de um filme bem interessante que chama-se Viva, a Vida é uma Festa, que fala um pouquinho sobre essa tradição lá no México, né? Sobre o Dia dos Mortos. Eu aconselho vocês a assistirem porque eu acho bem legal. E aí, continuando, né? Uma das festas mais famosas acontece no México. Lá, o feriado tem 3 dias, né? E ele vai de 31 de outubro até 2 de novembro. Famílias se reúnem para se lembrar os entes queridos que partiram, né? Os entes são os parentes, os amigos próximos, aquelas pessoas amadas por suas famílias. Para isso, ou seja, para fazer essa comemoração, fazem oferendas com comidas e bebidas, né? As comidas e as bebidas preferidas daqueles que se foram. Eles decoram as casas, né? Então, casas e ruas são decoradas com máscaras, desenhos de caveiras de todos os tipos. Há grandes desfiles de máscaras. Vocês conhecem aquela caveira mexicana? Ela também representa esse símbolo, né, do Dia dos Mortos. E aí também fazem alegorias e as ruas ficam lotadas de gente. Hoje em dia não é possível, porque nós não podemos mais fazer aglomerações por causa, né, de todo esse período de pandemia que estamos vivendo. Alguns estudiosos dizem que o Dia dos Mortos no México teve origem há quase 3.000 anos atrás. Caveiras de mortos eram guardadas para homenageá-los e para simbolizar um novo começo de vida. Outros países também têm suas próprias formas de homenagear os mortos. Na Guatemala, por exemplo, a população faz grandes papagaios, que são pipas enormes, para decorar o céu. Cada um dos papagaios representa a alma de uma pessoa que se foi. Olha, gente, tem até uma imagem, que lindo, né? Registrar essa cerimônia. Já no Haiti, a celebração inclui até uma batucada com grandes tambores que são tocados durante a noite perto do cemitério para acordar o Deus dos mortos. E mesmo que seja um dia triste, em que as pessoas se lembram com saudade de quem não está mais presente, né, de quem não está mais entre elas, alguns países fazem uma festa para celebrar a memória e a vida. Então, o Dia dos Mortos, ele nem sempre é um dia de tantas tristezas, né? Porque também aproveitam esse dia para comemorar a vida, o prazer de viver. Então, agora vamos analisar alguns pontos desse texto, tá bom? Começando pela análise do título. Olha só, Dia de Finados é celebrado em diferentes países. Saiba a origem e a data. Esse título, ele já é bem informativo, já explica sobre o que o texto vai falar, ele já justifica, né, o texto que vai ser depois lido, né, após ler o título, você já consegue entender sobre o que se fala. Nós temos também a finalidade do texto expressa tanto no título como em todo o texto, que a finalidade da reportagem é fornecer informação sobre a celebração do Dia de Finados e a origem dessa data. Então, no título, a gente já consegue ver qual é a finalidade do texto que será lido, né, daquela reportagem em questão. Nós também temos um elemento muito importante ao final do texto, que são os créditos da reportagem. Olha só, vocês sabem o que são esses créditos? Eles são apresentados logo abaixo do texto para informar alguns dados sobre ele, como o autor, o título da obra, os capítulos, a editora, o local e a data de publicação desse texto. No caso de textos virtuais, geralmente são apresentados o título, o nome do site e a data da publicação. No caso, esse texto que nós trabalhamos, ele foi extraído de um meio virtual, né? Então, por isso, nós temos lá no finalzinho as informações dele. Vamos olhar aqui. Vejam só que nós temos aí nos créditos, né, o nome do autor e também informa onde esse texto está disponível, que é um site chamado Folha Wall, só que é lá
lá na folhinha, né, tem todas as informações, eu até grifei o nome folhinha, que não é, a folha dos adultos, né, não é o site dos adultos, é o site folhinha, que é destinado às crianças, são reportagens para as crianças. E aí, esse texto aqui, ele faz parte de um suplemento infantil. É onde o texto encontra-se e o alvo dele, né, é o público infantil, já que ele encontra-se em um suplemento infantil. E para nós resumirmos a aula de hoje, né, o que foi trabalhado no texto, eu coloquei aqui um pequeno textinho que resume um pouco, ó. No dia de finados, alguns países comemoram a lembrança dos mortos e a vida, né, como eu já falei para vocês. Sempre lembrando das pessoas que se foram, mas também comemorando a vida, né, o prazer de estar vivo. E o fato que deu início a todas essas comemorações no mundo inteiro foi o pedido do abade, que é o religioso que eu mencionei, para que os monges rezassem pelos mortos. Então, veja que interessante. Um simples pedido transformou-se em uma cultura, né, para várias gerações. E a nossa aula termina por aqui. Muitos beijinhos para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse texto. Na próxima aula, nós vamos ler outro texto, também do gênero textual de reportagem, né? Vamos entender um pouco e depois vamos comparar um pouquinho esses dois textos, tá certo? Então, muitos beijinhos, tchau, tchau e até a próxima!